O que é isso? Que sinal nos mostra para agires dessa maneira? Derrubem esse templo e eu o erguerei em 3 dias! A construção deste templo levou 46 anos! E tu levantarás em 3 dias! Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais um dia, mais uma semana, e a palavra do Senhor vai dizer que o justo, ele vive pela fé, não vive por vista. Nossa vida aqui na terra é como uma montanha russa. Às vezes nós estamos em cima, mas às vezes também nós estamos passando por situações difíceis. E o que nós precisamos fazer através dessa fé? Estabilizar a nossa vida. Não somos inconstantes. Não ficamos como ondas do mar, indo e voltando. Somos firmes no Senhor Jesus. Porque está escrito, os que confiam no Senhor Jesus são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos crer, meu irmão, no Senhor Jesus. Ele nos garante, aquele que crê em mim, aquele que tem uma fé viva, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos aqui ler as Escrituras e tirar delas conhecimento, porque ler, gente, significa colher. Vamos colher o conhecimento do Senhor Jesus e guardar no coração somente aquilo que é do Senhor, porque as coisas dos homens aprisionam, as coisas do maligno contaminam. Então é necessário a gente querer somente as Escrituras. Vamos dar continuidade no estudo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que João escreveu. Já vimos tantas coisas maravilhosas, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Já vimos aqui o testemunho de João dizendo: eu não sou o Cristo, eu batizo com água, mas Jesus Cristo vos batizará com o Espírito Santo. Só Jesus Cristo pode dar o Espírito Santo. Vimos a questão da lei, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Então existe uma canção que eu compreendo a mente do autor, do escritor, que diz: ninguém explica Deus, mas na realidade Jesus explica Deus, Jesus é o próprio Deus. Moisés escreveu e veio com muitas figuras, mas Jesus está com a realidade. Jesus vem com a verdade. Já fizemos a leitura também, gente, do vinho novo, do batismo de João. Vimos também a questão que Filipe foi chamado por Deus. Depois Filipe já foi usado pelo Senhor Jesus e chamou Natanael. Natanael disse: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Jesus falou com Natanael. Natanael disse: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus assegurou:
acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, Natanael, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. As bordas da Canaã, da Galileia, já vimos. E ontem falamos sobre a Páscoa. E hoje, gente, Jesus purifica o templo. Estaremos sabendo hoje aonde é verdadeiramente o templo do Espírito Santo. Aonde Deus quer habitar. Tem muita gente que fala que Deus está habitando aqui, mas a Bíblia diz que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então vamos dar continuidade, vamos avançar, já estamos em João capítulo 2, a partir do versículo 13. Vamos lá. Pega sua Bíblia, você pode acompanhar, viu, gente? Vai acompanhando a leitura. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo. Que templo é esse, missionário? É o Templo de Salomão, que atualmente é uma mesquita muçulmana. Entrou no templo os que vendiam bois. Então, próximo ao templo, ali na frente, tinha pessoas ali que vendiam bois, ali mesmo no templo, né? Como as escrituras dizem aqui. Eles vendiam ovelhas, eles vendiam pombas e também os cambistas assentados. Você pergunta, missionário, isso aí é uma feira? Sim, é uma feira, porque a lei ela fala muito de cordeiro, do animal cordeiro, fala muito de pombinhas, porque no início aqui era sombras, não era a realidade. E Deus estava mostrando ali de forma pedagógica, pacientemente, que ele iria fazer mais na frente. Então esses homens, eles aproveitavam e diziam, vou levar lá o cordeirinho, porque tem gente que chega lá no tempo precisando, a gente vende. Então eles diziam, gente, vocês das cidades de tão longe, que precisa trazer um cordeiro até o templo. Não precisa, gente, é muito longe, vocês vão sofrer muito. Vocês compram, é lá no templo mesmo, a gente vai estar vendendo lá. Então eles vendiam. Então Jesus chegou lá e viu pombas, viu também os cambistas assentados, os vendedores. E tendo feito um azurraque de cordas, Jesus fez aqui um chicote de cordas. E ele expulsou todos do templo, bem como as ovelhas. Marca aí templo, porque nessa manhã estaremos sabendo qual é o templo de Deus e aonde Deus quer habitar verdadeiramente. Lógico, gente, que os homens, eles sempre vão defender um lugar físico. Lógico que lá é que está vindo os dízimos, é de lá que está vindo oferta, os propósitos, lá gera dinheiro e bota dinheiro nisso. Basta você dar uma olhada nos templos que tem por aí, luxuosos. Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai a casa de negócio. Missionário, pois não.
O templo aqui, Jesus está chamando de casa de meu pai. Mas daqui a pouco você vai ver o que é verdadeiramente a casa do pai. Jesus está falando aqui, conversando, mas daqui a pouco no texto, abre o coração, ó. Façais da casa de meu pai a casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito. Está escrito o quê? O zelo da tua casa me consumirá. Lembrando, gente, que o salmista Davi, ou outros na lei que falava de templo, de santuário, eles não tinham o mesmo entendimento como nós temos agora. Deus Pai levantou o apóstolo Paulo, levantou Cristo Jesus, depois o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo daqui a pouco vai trazer uma revelação, mais um entendimento, mais um degrau, mais um conhecimento, mais uma renovação na nossa mente. Então Davi, ele sempre vai dizer, Senhor, eu quero estar lá no santuário, eu quero estar lá na tua casa. Mas Davi não tem o mesmo entendimento que o missionário Valdeci tem aqui, porque já foi revelado muita coisa pra gente. Quando eu falo missionário Valdeci, também você que tem a palavra. O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra Jesus para fazer essas coisas? Que coisas? De quebrar a mesa, de expulsar os cambistas. Lembrando aqui, gente, que Jesus não triscou em ninguém, viu? Foi nas mesas. Foi no dinheiro, porque dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Jesus lhe respondeu. Pronto. E aqui está a resposta. O que foi que Jesus disse para os fariseus que perguntaram: que sinais nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. Olha o que Jesus disse para eles. Jesus está lá e eles dizem, por que o senhor faz isso? Por que o senhor está quebrando essa mesa? Por que o senhor está expulsando esses cambistas? Aí Jesus diz, que autoridade você tem? Jesus disse, destruam esse santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos, olha aí, gente, os judeus pensavam que Jesus estava falando daquele templo ali, do templo de Salomão. E não, replicaram os judeus, 40, quantos anos demorou para fazer? 46 anos. Então esse templo, ele demorou 46 anos. É muito anos, viu? E foi edificado este santuário. E tu, Jesus, em 3 dias o levantarás? Então eles ficaram surpresos. E Jesus disse, derrubam esse santuário. E somente em 3 dias eu vou reconstruir. E eles, como é que pode um templo aqui que demorou 46 anos para ser reconstruído? Como é que o Senhor vai derrubar e vai reconstruir? Isso não pode. Ele, porém, ele quem? Jesus Cristo, se referia ao santuário do seu corpo. Senhora, o que as Escrituras estão dizendo? Que Jesus Cristo é o verdadeiro santuário e templo de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Eterno.
Ele é o santuário de Deus. Quando, porém, Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas todos sabem que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então aqui derrube esse santuário e em 3 dias eu ressuscitarei, em 3 dias eu reconstruirei. É o corpo dele. Ah, por que Jesus não fala logo tudo, Valdeci? Porque tudo tem seu tempo determinado. Tem muitas coisas que Jesus não pode te falar ainda. Aqui essa revelação, a revelação de Deus foi aos poucos, gente. Foi devagar, gente. E Jesus, ele não disse ali abertamente. Mas quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos. Os discípulos lembraram da palavra dele, de que ele disseram isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus Cristo. Um certo dia, Jesus estava próximo a um poço, chegou uma mulher, mais na frente estaremos estudando, a mulher samaritana. E Jesus pediu água para ela, Jesus se revelou para ela, e ela pegou e disse: Senhor Jesus, aonde nós devemos buscar Deus? É em Jerusalém, lá no templo de Salomão, ou é em Samaria, que tem um templo também? Jesus disse: não é em Jerusalém, no templo de Salomão, e nem em Samaria, minha filha. Mas os verdadeiros adoradores. Temos verdadeiros, se temos verdadeiros, temos falsos. Mas os verdadeiros adoradores, os que querem realmente Deus, não só dinheiro, não pix do povo, não enganação, não viver em conforto, enganando e mentindo para as pessoas. Mas os que desejam mesmo, Jesus, eu quero é a verdade. Só a verdade me basta. Pois esses verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que Deus procura. Os que adoram Ele em espírito e em verdade. Então vamos fazer aqui uma leitura do apóstolo Paulo, mas na frente, por isso que Jesus dizia assim aos discípulos dele: tem muitas coisas que eu tenho para entregar para vocês, mas no momento certo eu entregarei. Não chegou o momento ainda. Mas aqui ele levantou o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escrevendo aqui uma carta, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 19. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, escreve assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então marca aí, gente, o vosso corpo é o quê? É santuário do Espírito Santo de Deus. Missionário, onde é o santuário? É o seu corpo. Jesus, ele é o santuário. Jesus é o eterno e quer habitar dentro de você. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele quer habitar dentro de você, no teu espírito. Você tem um espírito, já até falei aqui, você tem um espírito que é compatível, que Deus pode sim. Quem trabalha com informática, às vezes tem uma placa ali de vídeo, a pessoa diz assim: ah, essa placa é compatível. Ah, esse equipamento é compatível a isso. Então, o Espírito de Deus pode habitar dentro de você. Você é templo e morada do Santo Espírito de Deus. Sagrado. Santuário. E às vezes eu fico vendo homens cuidando mais de lugares que é feito de cimento, de tijolo, do que das pessoas. Quantas pessoas estão aí no crack,
no engano, na mentira, na prostituição, mas Jesus quer resgatar essas pessoas do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor e fazer você santuário de Deus. Que maravilha, meu irmão! Você é templo do Santo Espírito de Deus. Que maravilha, viu? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então vocês vão saber agora, que está em vocês, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vocês mesmo. Então, se você é templo e morada do Espírito Santo, você não precisa ter medo da Covid. Você não precisa ter medo de doenças mortais. Por quê, missionário? Porque o teu corpo pertence a Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Pagou a dívida de acusações. Jesus é maravilhoso. Porque foste comprados por um preço. Agora, pois, glorificai-vos a Deus no vosso corpo. Então, a palavra de hoje, meu irmão, é que somos templo e morada do Santo Espírito de Deus. Por isso que eu, como missionário, eu sou preocupado nos corações das pessoas. Eu prego dentro de um ônibus, eu prego dentro de um metrô, dentro de um trem, e minha preocupação é falar de Cristo Jesus, porque o crer vem pelo ouvir, ouvir falar de Jesus, e que Jesus possa habitar no espírito humano, que Jesus possa habitar no seu coração, na sua vida. Porque você, como a palavra do Senhor diz, é templo e morada do Santo Espírito de Deus. Amém, meus queridos? Que maravilha! Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Santo Espírito de Deus, o qual tendes da parte de Deus, e que não vocês são de vocês mesmos, porque foste comprados por um preço. Agora, pois, glorificai-vos a Deus no vosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha, viu? Guarda essa mensagem no seu coração. Nunca se engana, gente. Os homens estão aí com os seus santuários feitos pelas mãos deles. Ah, missionário, e o lugar que a gente chama igreja? Gente, igreja é a pessoa. Igreja e templo e morada do Espírito Santo são pessoas. E você dizer, onde é que esses pessoal se reúnem? É um lugar de reunião. É bom, a palavra do Senhor diz, bom e consuave é que os irmãos vivam em união. Mas verdadeiramente deve ser pregado o evangelho corretamente, com temor, com amor, não ministrado um evangelho que só visa o pix do povo. Uma ministração que só bajula o povo. Deus vai fazer o milagre. Você vai ser um grande mega empresário. Precisamos entender que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Então eu prefiro ouvir uma palavra na minha residência, eu prefiro ouvir uma palavra debaixo de um pé de caju do que um lugar aonde está sendo anunciado o engano. E eles dizem, não, aqui é a igreja, aqui se você estiver aqui, você está em Cristo. É engano. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um lugar para se reunir é uma maravilha, é edificante, é lindo, mas que nesse lugar esteja verdadeiramente pregando as Escrituras, pregando a verdade. Que lá seja o pastor, seja qualquer um aí, seja um líder, tenha temor de Jesus Cristo. Ensine a verdade, aí sim, vale a pena.
Amém, meus queridos? Mas ficam sabendo que nós somos templo e morada do Santo Espírito de Deus e Jesus Cristo habita dentro de nós. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado por essa palavra. Que essa palavra possa penetrar nos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que maravilha, através dessa revelação, que o Senhor diz: derruba e destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Quando deu ao 3º dia, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E hoje o Senhor, Pai, é Espírito e quer habitar dentro de nós, porque nós somos templo e morada do Santo Espírito do Senhor. Muito obrigado por essa revelação, obrigado por essa palavra. Abençoa essa minha irmã, abençoe esse meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, meu irmão, fique na fé do Senhor. Abraço do missionário.